E aí, meu povo, vamos descobrir a história. Hoje vai ser um formato diferente para vocês, pessoal. Hoje a gente vai estar aqui gravando um podcast que vai ser como se fosse uma discussão em forma de rádio, certo? Então, o primeiro tema, pessoal, que a gente vai discutir desse podcast do canal vai ser sobre democracia. Bom, primeiramente a gente tem que falar um pouquinho sobre a própria morfologia da palavra democracia, certo? Se a gente retirar a palavra demos, a gente vai ver que faz uma referência ao povo. Mas a grande questão é, que povo é esse? Se a gente for lá para a Grécia Antiga, a gente vai ver que a democracia, ela era uma democracia direta, diferentemente da que a gente tem hoje em dia, que é uma democracia indireta. O que seria uma democracia direta, essa democracia de Atenas, do povo grego? Seria aquela que o povo ele tomaria suas próprias decisões, diferentemente da democracia indireta ou democracia representativa, que é a que a gente conhece atualmente, que tem no Brasil e em outros países. O que seria democracia indireta ou democracia representativa? Seria quando o povo elege representantes para tomar suas decisões. Então, essa é a pequena diferença que existe entre esses dois tipos de democracia. Então é bom a gente ter isso na cabeça, ter essa noção para a gente começar a enveredar dentro do debate. E a problemática que eu vou levantar dentro desse contexto é a questão do povo. Como eu falei para vocês, a palavra demo, de democracia, se refere ao povo, mas a questão é, que povo é esse? Seria o todo de uma população? Seria uma parcela de uma população, um pequeno grupo? O que seria esse povo? Seria um povo com P minúsculo, a raia miúda, um conceito que a gente, historiadores, buscamos muito usar, a raia miúda, ou seja, um povo com P minúsculo, o povo, a gente, as pessoas comuns, os trabalhadores do campo, da cidade. Ou seria um povo com P maiúsculo, um povo, um grupo social importante com status sociais, seja uma elite, seja nobreza da idade moderna. Então a gente tem que entender que a democracia ela é um sistema criado que nem sempre atendeu a todos. Então, teoricamente, ela é um elemento, uma ideia, um conceito de sistema que deve abranger a maioria. Mas nem sempre isso é perceptível dentro da praxis social, ou seja, dentro da realidade, do contexto, do cotidiano das pessoas. Ele questionou se a democracia alcança a todos. A gente vai fazer um recorte, então, é melhor a gente fazer um recorte para o Brasil. Né? Até porque eu acho que o interesse maior, e até porque a gente também botou no Instagram, fez a enquete e o tema era democracia no Brasil. E diante da situação que a gente está vivendo, né? Exatamente. O ideal é que se fale democracia no Brasil. Até porque ela não está acontecendo no Brasil. Ela foi interrompida, quebrada. Usurpada, exatamente. Em 2016, foi consolidado esse golpe que está acontecendo até agora. Então a gente não pode nem falar, apesar de ainda acontecer, ainda ter resquícios democráticos, a gente não tem uma democracia estabelecida no Brasil. Essa quebra democrática é muito clara, que aconteceu em 2016, e eu acho que é importante justamente a gente tentar entender como a conjuntura se mostra aqui para a gente tentar reverter essa situação. Se é possível reverter essa situação já com uma eleição que vai se consolidar agora, em outubro, ela vai ser possível, se ela realmente acontecer, vai ser possível de retomar essa democracia? Quais outras implicações podem acontecer, mesmo acontecendo a eleição, mesmo que ela se realize? Né? Eu acho que é bom a gente questionar isso, porque é um assunto que mexe com a vida de todo mundo. E mais, a gente pode ir historicamente no sentido de que o Brasil ele já vivenciou uma verdadeira democracia, no sentido mais puro da palavra. A gente pode ter vivido ensaios ou intervalos democráticos, mas uma democracia em si, não. A gente não tem tendência democrática, né? Desde como é que se diz? A evocação do presidencialismo, da democracia, a gente viu que houve uma série de restrições dentro de quem participava dessa democracia. As mulheres, por exemplo, só foram praticar o voto na década de 30 no Brasil. Ou seja, a República já estava durando aí um bom tempo. Então, a restrição sobre a educação.
e restrições socioeconômicas que eram implicadas ao direito do voto. Tudo isso infunde dentro de um contexto social extremamente opressor, como no início da República teve o voto de cabresto à política dos governadores, em que a democracia era restrita por um pequeno grupo chamado de elite. Então, o avanço da história, ele mostrou que o povo brasileiro ele lutou para abranger mais essa democracia, dar mais acesso às pessoas. E mesmo assim, nós passamos por duras quedas, como em 64, até 85, né, que teve o regime civil-militar. E a gente vivenciou um pequeno intervalo democrático, como eu disse, e mais uma vez fomos atentados por um golpe que, como eu falei, usurpou a liberdade política da gente. E a gente precisa... E um golpe moderno, né? Porque ele se adequa a essa contemporaneidade que a gente está vivendo, porque ele não foi abrupto no sentido de colocar canhões nas ruas e por meio da força fazer aquilo, não. Teve toda uma construção, uma narrativa para que ele pudesse se consolidar, né? Tendo como carro-chefe o judiciário brasileiro, que ele soube teatralizar, vou usar essa expressão, muito bem, né? Orquestrar melhor, né? Dizendo, orquestrar esse golpe de uma maneira extremamente eficaz e maquiavélica, juntamente com a questão das mídias, que foram extremamente importantes. Afinal, as mídias que tomam conta, né? As mídias majoritárias brasileiras, elas são frutos, são resultados do próprio regime militar da década de 60. A Globo, ela nasceu, né? Ela teve, apesar dela já existir como TV local no Rio e como o jornal O Globo, mas ela passa a existir como um conglomerado de comunicação no regime militar, né? Ela é financiada pelo regime militar. Exatamente. Ela passou a ser a voz do Brasil no regime militar e isso perdura até hoje. Se você for pegar os editoriais brasileiros da década de 60, no período do regime militar, muitos editoriais que eles, digamos, no início apoiaram, digamos, a ditadura suave de Castelo Branco, os castelistas, né? E foram mudando de opinião quando o Costa Silva tomou o poder. A Globo, ela sempre se manteve, digamos, em cima do muro. Ela nunca atacou o regime militar. Outros editoriais, eles mudaram de postura. De fato, existiram pessoas, indivíduos, que dentro desses editoriais utilizavam a voz do sarcasmo, da ironia, para mandar uma mensagem, digamos, subliminar entre linhas, sobre o combate, né, sobre a denúncia desse regime militar. Mas a figura do editorial Globo, que foi se transformar nessa corporação gigantesca de telecomunicações, a posição dela, a postura dela em relação ao ataque ao povo, em todos os sentidos possíveis, ela sempre foi muito forte. Ela sempre foi um meio, um instrumento, uma arma das elites para ferir o povo e aumentar esse fosso social que a gente conhece no Brasil, né? Essa enorme desigualdade social que permeia nossas terras. Porque de uma forma ou de outra, ela é que mantém a narrativa, né? É tanto que ela só vai, por exemplo, sobre o apoio ao golpe de 64, ela só vai fazer uma meia-culpa, vai pedir uma desculpa, que é até ridícula, que o William Bonner lê ridiculamente aquela desculpazinha dele, dizendo que foi um erro, mas que no início todo mundo apoiou a ditadura, não sei o quê, aquela coisa toda. Ridículo, né? Aquilo ali é mostrando claramente que naquele momento eles tinham perdido aquela narrativa de que não tinha sido uma ditadura, que não tinha acontecido o golpe de 64 e que ali eles tentaram mudar a posição porque tinham perdido a narrativa. E eles fazem isso, né? O tempo todo eles tentam sempre estar com a posse dessa narrativa para eles conseguirem manipular a população de acordo com os interesses da empresa, porque a Globo é uma empresa e apesar de ser uma concessão pública e isso aí deveria ter todo uma jurisdição em torno disso, por isso que é tão importante se debater a democratização de mídia no Brasil, porque não é democratização, não é uma questão só de conteúdo, mas de como essa mídia ela se porta, ela se estrutura
como mídia para a população, justamente por isso, porque senão a gente fica assim à mercê de uma narrativa, e uma narrativa que tende a atender apenas os interesses dos patrões, né? dos donos do meio de comunicação. Como você tinha falado, a questão de... muitos discutem se teve apoio da população, não teve apoio da população. A gente vê que quando o Jango assume o poder e as pressões conservadoras estavam em cima dele, o Brasil passou por nesse período do início da década de 60, principalmente 62, por uma série de passeatas, né, de carreatas, em que Jango defendia a consolidação do seu governo, que ele havia assumido, enquanto as correntes, né, conservadoras também faziam suas passeatas, suas carreatas, levando muita gente com eles. E eu acredito que o Brasil ele viveu um equacionamento de lados, de forças conservadoras e reformistas. E esse apoio civil foi extremamente importante para, digamos, nascer esse regime militar. Por isso que, historicamente, alguns historiadores utilizam o termo democracia civil-militar. Porque o apoio civil foi fundamental para a consolidação do regime militar. Só que a questão o apoio civil ele não vai retirar todo o peso opressor que é uma democracia. Não vai... que é uma ditadura, desculpe. O apoio civil ele não vai retirar a culpa de uma restrição de liberdade de expressão. O apoio civil ele não vai retirar a culpa das torturas que ocorreram na ditadura. Então esse apoio civil ele não pode ser usado como argumento que não houve uma ditadura e de que legitima uma ditadura, né? Toda ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, como a gente vê durante toda a história do mundo, ela não é legítima. A partir do momento que você suprime a liberdade de um indivíduo, eu acredito que cai por terra qualquer bandeira que você levante. Porque a liberdade individual, ela é uma riqueza e a gente tem que defender ela. Que a Revolução Francesa trouxe à tona e a gente, por muito tempo, né, alguns grupos sociais tentam reprimir essas liberdades individuais, principalmente quando o povo começa a conhecer a força de sua liberdade, porque somente se consegue uma revolução quando o povo entende a força de atuar, de lutar. Você falando de essa questão de liberdade, né? É uma coisa que me chamou muita atenção. O que diz? Porque pode ser que seja... Quando o Álvaro fala da coisa de uma ditadura ser de direita ou ser de esquerda, isso me soa contraditório, porque eu não vejo a ditadura atrelada a algo progressista. Como assim algo progressista? Uma ditadura progressista. Não faz sentido, então, né? Não faz sentido. Tipo, eu penso que o inverso da ditadura... Eu acho que quando a gente pensa em polos de democracia e ditadura, a gente não deveria... Não sei, eu acho que não tem uma correlação direta com a esquerda ou com a direita. Eu acredito que sim, porque a gente já viu historicamente ditaduras de esquerda e de direita. Mas aí eu acho que não é a esquerda se é uma ditadura. Eu também acho isso. Aí eu acho, não, por exemplo assim, eu acho que perdeu o estatuto de ser de esquerda, porque a gente está partindo do pressuposto que uma esquerda ela é uma esquerda porque a esquerda ela é progressista ou revolucionária, né? Então, mas a questão por exemplo, a Rússia, ali Stalin, por exemplo, você vai, Stalin era de esquerda? Sim. Não. Ele não era. Ele pode ter construído a sua base dentro de uma luta de esquerda, mas ele não era de esquerda, porque o governo dele não é de esquerda. A prática dele não é de esquerda. A questão então ele não é de esquerda. Quando ele diz que é de esquerda e ele defende um comunismo, uma república socialista, stalinista, ele é de esquerda. Ele utiliza meios ideais dentro
do imaginário da política de esquerda. Não. Eu acho que a política não é só imaginário, a política é concreta. Ela é concreta. De fato. Então, se você não tem a praxis, digamos assim, a teoria e a prática de esquerda, você foi corrompido. Entendeu? Isso a gente observa na história do mundo mesmo, assim, na história das nações. Não dá pra dizer que Stalin teve um governo de esquerda, não. O que eu quero dizer é o seguinte, que existe democracia de esquerda e de direita. Do mesmo jeito que quando vocês falam que a esquerda não pode ser uma ditadura... Não pode. Então, a direita também, por exemplo, a Suécia ou a Finlândia são países de direita, capitalistas, que pode dizer que uma ditadura que aconteceu no Brasil, de extrema direita, como aconteceu no Brasil, não, essa ditadura não é de direita. Por que não? A gente tem que pensar nesse sentido também. É um pouco complicado a gente dizer, não existe ditaduras de esquerda. A Suécia... É um pouco complicado. É um país capitalista. Sim. Predominantemente social-democrata. De Mas direita. aí tem que entender o que é a esquerda pra você, entendeu? Porque se a pessoa é de esquerda só porque ela diz que é de esquerda, é complicado. Não, eu entendo que quando você diz, trazendo o aspecto do contexto histórico, a esquerda está atrelada ao ideal do socialismo, puxado por Karl Marx e Engels, etc. A direita está puxada para o capitalismo. A partir do momento que você assume um regime capitalista, você é um país de direita. Você pode viver uma direita reformista. Uma direita reformista? Você defender uma ideologia de direita reformista. Você pode. Vivendo dentro do capitalismo. Agora, quando você fala, eu sou de esquerda, eu defendo, eu sonho com um socialismo. Com um regime socialista comunista. Eu acho que não é tão limitado assim. Por exemplo, que não, eu estou abrangendo, estou expandindo a discussão. Mas é importante a gente considerar que o universo onde surgiu, por exemplo, as ideias revolucionárias e mesmo progressistas da esquerda, foi no contexto de capitalismo. Quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê que o mundo é em, sei lá, 95, 96, 7%. E, enfim, algumas pessoas já fazem a leitura de que ele é 100% capitalista. E você tem exercícios de governos de esquerda dentro do capitalismo. Então, assim, eu acho que faz mais parte de uma orientação da crítica ao capitalismo do que especificamente de se autodenominar como um regime comunista ou socialista, como já aconteceu na história do mundo, assim. Enfim, o que eu ia dizer no início era que eu acho que a gente pode escorregar muito quando a gente começa a atrelar direita e esquerda a noção de ditadura e democracia, sabe? Eu acho que a gente sabe mesmo que uma esquerda que se considere radical, no sentido que vai à raiz do pensamento de esquerda, ela não é uma ditadura, né? Ela é uma esquerda democrática, né? Sim. O que a gente observa com mais frequência é você ter regimes que são de um sistema econômico, principalmente econômico, voltado ao capitalismo, ao neoliberalismo, que começam a apresentar caráter de autoritarismo, ou seja, corromper a noção de democracia. Aí eu queria trazer essa questão porque eu acho muito mais negócio a gente começar a trabalhar os conceitos de democracia e autoritarismo, né? Do que especificamente falar de direita e de esquerda. Automaticamente a gente está falando delas, mas eu acho que esses discursos se misturam um pouco e a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de falar, sabe? Repetir, é uma coisa que eu acho perigoso, pelo menos agora, num primeiro ensaio, a gente começar a polarizar essa coisa de ditadura e democracia e botar a direita e a esquerda no meio. Eu acho que isso é algo que a gente pode trabalhar futuramente, mas não dá pra trazer tudo misturado, porque quando a gente fala de direita, a gente tem um universo de coisas que a gente pode falar. Que direita é essa? É uma direita... É possível falar de direita progressista? É possível falar de capitalismo sustentável? É possível falar disso? É possível falar de uma ditadura de esquerda? Quer dizer, eu acho que são outros debates. Acho que é uma coisa mais frutífera a gente trabalhar hoje a democracia em contraste com o autoritarismo, que é uma coisa que a gente observa no mundo e na história, independente de necessariamente a gente estar agora classificando direita ou esquerda. Sim. Nesse sentido, eu acho que é mais
É até mais fiel ao tema a gente opor a noção de democracia com a noção de autoritarismo. Até mesmo com a noção de ditadura, mas de autoritarismo mesmo, sabe? Sim, sim. Porque a gente tá falando mais de práticas humanas do que especificamente de uma macroestrutura. Eu acho perigoso a gente falar, limitar as coisas, assim, e tal coisa de direita, tal coisa de esquerda, quando a gente olha pro passado, assim, do mundo mesmo. Entende? Sim, de fato. Assim, Pra gente ver como a história é interessante no sentido de que a perspectiva que você dá a um olhar do passado, ela é muito perigosa, porque se a gente for usar para as ditaduras latino-americanas, o Brasil, quando ele olha para o passado, isso, vem pro Brasil. Ele sente o quê? Ele sente amnésia. Ele não quer olhar para o passado. Ele finge que não existe. E por que ele finge? A Argentina Por que fez ele isso, finge? o Chile fez isso. Mas o Brasil, ele finge. Por quê? Por quê? Porque os historiadores se acovardaram. Eles não assumiram a responsabilidade de dizer o que é uma ditadura para as novas gerações. Depois de tudo no isso. Brasil acontece uma coisa. O Brasil é um caso muito singular. Ele é completamente O Brasil singular. acontece um problema, digamos assim, que, por exemplo, algumas pessoas falam na noção de uma revolução burguesa no Brasil, sobre a questão de que o Brasil ele não conseguiu, nem na sua elite econômica e política, ele conseguiu ser autônomo frente às formas de opressão globais, mundiais. Então o Brasil, mesmo os nossos, a nossa elite, ela não conseguiu alcançar uma forma de autonomia, por exemplo, voltada para um nacionalismo ou voltada para os próprios interesses brasileiros. Então a gente tem uma elite que é vendida, começa por aí. Que então, exalta o externo. A gente começa a vivenciar formas culturais mesmo de um pensamento vendido. Então a gente não tem, é como se a gente não tivesse orgulho nenhum de falar sobre a história do Brasil, ou como é que eu digo? As conquistas. As conquistas brasileiras, porque a gente não tem esse sentimento de nacionalidade, de nação, de pertencimento. O Brasil ele teve essa dificuldade de desenvolver isso, porque a nossa própria história, ela é uma história de como se diz? País que depende do outro. De país De dependente. um país dependente, país. entendeu? O Brasil, é como se o Brasil nunca tivesse ficado independente. Se você for puxar para o contexto da América Latina, nós vivemos uma história diferente de todos os outros países. A partir do momento que nosso republicanismo surgiu muito tempo depois. O período que a gente viveu como monarquia, que durou quase um século, ele, digamos, deu as bases conservadoras que a gente tem hoje, que a gente luta para desconstruir. Os outros países eles tiveram que lutar e conquistaram essa luta republicana à base de muito sangue, e o Brasil isso é fundamental mesmo. Ele passou por esse período monárquico. Claro que houve lutas em favor, quer dizer, contra o regime monárquico, mas esse período da monarquia no Brasil ele foi fundamental para dar essas bases conservadoras que perduram no Brasil, na República Brasileira. Por exemplo, as oligarquias. As oligarquias porque elas sempre estiveram... Porque a independência do Brasil, né, ela não é a independência, por exemplo, como você está dizendo aí... Na monarquia. Não, estou dizendo... Exatamente, a independência do Brasil... Nos outros países latinos, o que você está dizendo, houve uma luta, a população conquistou aquela independência, foi conquistada. Aqui não. Apesar de ter acontecido movimentos revolucionários
para que se conquistasse a independência, mas que a independência ela foi... As revoluções brasileiras, elas não foram Não tiveram populistas. Elas não tiveram E êxito. além de não serem populistas, além de elas serem consideradas burguesas e elitistas, elas não tinham nem um ideal nacionalista. Ou seja, o Brasil ele nunca se firmou enquanto nação democrática. Ele Exatamente. vive uma ilusão. Não existe o termo Brasil, ele nunca foi uma unidade. Quando houve movimentos, revoltas sociais, não era como no contexto macro de nacionalidade brasileira. Estou defendendo o povo brasileiro, não. Estou defendendo Eu estou defendendo o meu coletivo. Até hoje em dia, os grupos progressistas têm dificuldade para unir. Por quê? Porque a esquerda do Brasil é fragmentada. O nome do livro, o livro é de Florestan Fernandes e se chama Revolução Burguesa no Brasil. Ensaio de interpretação sociológica. Que lá exatamente ele vai comentar sobre como essas revoluções ditas burguesas, elas já estavam fragmentando o Brasil e elas não foram revoluções, né? Ele questiona o próprio conceito de revolução e a própria dificuldade do Brasil de ser uma unidade e de ser um país extremamente governado e situado e a forma como ele é exposto é através das elites, né? Da elite. O Brasil ele não tem histórico de revoluções populistas, assim. Mas assim, vamos trazer, você tocou nessa questão de a gente não conseguir construir uma unidade e é importante, e isso aí esbarra com o que a gente está vivendo nesse momento, dentro de um golpe que se consolidou e continua avançando. Nós estamos às vésperas de uma eleição e a gente não consegue construir unidade. Porque os interesses pessoais, os interesses, o meu é melhor, o seu é pior, isso e aquilo, sobressaia o próprio ideal comum de da gente ter um restabelecimento democrático. Pela nação, né? Pela nação, de ter... Porque olha só o que está acontecendo, desde o golpe de 2016, o que está acontecendo? O país está sendo vendido, as riquezas estão sendo vendidas. Veja o caso Porque, de assim, Alcântara no Maranhão, né? O aquífero Guarani está sendo leiloado aí para Nestlé, para... A NASA vem para o Brasil e não há nenhum tipo de relação, por exemplo, de troca de tecnologia ou de deixar Exatamente. tecnologia, conhecimento, nada assim. Simplesmente venham, usem e não deixem nada em troca. A gente está dando nas pastas. O pré-sal também, várias sendo vendidas em leilões ridículos, em que há um preço assim mísero, comemorando, porque, por exemplo, a empresa italiana que conseguiu comprar, comemorou, porque ficou assim, abismado. Como é que a gente conseguiu comprar tão barato um negócio uma riqueza tão grande? E o que justifica isso? O que é que justifica isso, entendeu? Exatamente. E a gente não consegue construir uma mínima unidade que... Aí não, a gente fica discutindo, não, mas eu sou melhor, eu sou pior. Ah, você não devia estar falando isso, eu não quero você aqui falando isso junto... Enquanto a gente não conceber um pensamento, uma ideia de todo mundo junto, pelo menos ter um foco em comum, para depois a gente tem que reconstruir a democracia. Depois que a gente conseguir resgatar ela, resgatou a democracia, aí a gente pensa nas diferenças, porque elas são importantes e devem existir mesmo. Mas o momento atual, o Brasil está se esfacelando. A gente tem uma situação muito complicada, porque as nossas camadas de elite brasileira, elas não conseguem falar pelo Brasil. Minha gente, já é complicado. Já é complicado você ter um governo que pensa apenas nos interesses de poucos, de uma elite. E é ainda mais complicado quando você tem uma elite vendida que não consegue nem, ao menos, defender uma noção de nação ou de pátria ou de... Enfim, eu não tô defendendo um discurso extremamente nacionalista, a questão não é essa, mas é complicado. É como se fosse uma torneira aberta. Exatamente. E a gente não consegue segurar Aí nisso tudo, aí olha só, a gente tem processos no judiciário, porque a Lava Jato, ninguém se discute a importância de se ter uma operação em que se investigue os casos de corrupção e puna esses casos de corrupção. Mas o que a Lava Jato está fazendo é o quê? Ela está entregando de mão beijada o patrimônio brasileiro para os Estados Unidos. É isso que a Lava Jato está fazendo. Porque o que ela está fazendo? Ela pega, Odebrecht. Houve aqui desvio, propina, não sei o quê. Ok, vamos aqui ver o que aconteceu, punir
quem deva ser punido, mas qual a necessidade de você estar o tempo todo na mídia dizendo, olha, essa empresa. Você está fazendo o quê? Destruindo uma empresa nacional e está destruindo o quê? Está destruindo emprego, está destruindo tudo. Recai na discussão que eu disse sobre a política brasileira, ela é baseada no que eu chamo de classismo. Ou seja, ela defende uma classe social. Sempre foi assim. Ela nasceu assim, com os homens bons nas câmaras municipais, na colônia, e foi avançando até hoje, com o coronalismo, pelos governadores, etc, etc. A ideia do que eu falei no início do debate de demos, ou seja, de povo com P maiúsculo, povo com P minúsculo, novamente, que povo a democracia brasileira defende? Defendeu ou defenderá? A quem cabe tomar as rédeas nessa luta? Aí é incrível, né? Porque você tem, pronto. Aí a população, o povo fica aonde nisso tudo? Que povo? Vai ficar onde nisso tudo? O povo a população, branco, o povo trabalhador. O povo é que quem? tá... É o branco, que anda de carro, burguês. O povo trabalhador. Ou o povo é o trabalhador que acorda de 6 da manhã para pegar ônibus e trabalhar de 8 até as 8. Exatamente. Essas pessoas, elas estão o quê? Completamente à mercê de tudo. Aí, como numa narrativa construída, como a construída no Brasil pelas nossas mídias, pelos grandes meios de comunicação, como é que esse povo vai conseguir ter as rédeas da sua própria... Como esse povo vai adquirir a consciência revolucionária? Não adquirir. Instrumentalizar essa consciência revolucionária. Existem exemplos, eu conheço de um professor meu, ele ensina sociologia em assentamentos. O papel dele é fundamental nessa luta progressista. É necessário multiplicar o papel dele em 100, 200, 300. Por quê? O povo ele sabe da sua importância. Agora ele precisa ser armado de instrumentos de luta. Eu ia pegar um pouco disso que Álvaro falou sobre a coisa do povo bom, porque... O povo bom é ótimo. Entre aspas. O povo de entre bem. aspas, o cidadão de bem, o cidadão esse tipo de bem. coisa. Porque quando a gente está pensando em democracia, você observa que a democracia ela é para alguns, né? E ela começa a adquirir um caráter de produto mesmo, né? Então, vende-se uma ideia de que a democracia ela apenas é digna, quer dizer, só são dignos da democracia aqueles que respondem bem a um sistema capitalista, por exemplo. Então, se você é marginal ao sistema, ou se você não corresponde aos melhores padrões de produção, por exemplo, você, inclusive, é indigno de, por exemplo, ter direitos humanos básicos, quiçá a democracia, assim. Então, observe como a democracia é algo que está muito intrinsecamente relacionada com a noção do sistema econômico que está presente no nosso país. Então, para mim, assim, aí é uma opinião muito pessoal, para mim é muito difícil falar de um capitalismo democrático, muito difícil. Eu sei que é uma coisa, é uma opinião mais radical e tudo, mas assim, para mim é complicado pensar numa noção de democracia de um povo com P maiúsculo, que é para todos, quando a gente já tem um sistema que é, em sua essência, excludente. Como é que a gente vai pensar uma democracia num sistema que é excludente? Ou seja, é uma democracia para poucos e ainda é uma democracia que se sonha, não é uma democracia que se executa. E enfim, é duplamente pior, entendeu? Eu acho que existem práticas democráticas. Exercícios democráticos dentro do sistema de exclusão, do sistema de capitalista, opressão, né? Claro. Dentro do sistema capitalista. outra, né? Não existe essa democracia, é uma idealização, não existe. O Brasil... Nem na Grécia, a democracia grega era excludente. O nosso parâmetro de democracia... Ela já é excludente. Isso é muito complicado. A gente não tem na história. Exatamente. A gente não tem exemplos concretos de democracia. De democracia da forma como a gente idealiza, concebe, a gente não tem. Na forma mais lata, o termo democracia representativa, ou seja, democracia indireta, já é excludente. Afinal, a gente escolhe representantes. Se a democracia é a maioria,
ela nunca vai abranger uma totalidade. Sempre vai existir uma minoria que vai ser excluída. E isso é importante a gente falar. E outro, o Brasil, como eu havia falado antes, ele teve intervalos democráticos e muito mal funcionando esses intervalos democráticos. Então, a gente, o nosso país, é altamente imaturo. A gente precisa amadurecer. E como vai amadurecer isso? Através de uma mudança cultural. A gente só consegue amadurecer mudando a cultura. E a gente só muda a cultura quando a gente trabalha com a educação. A educação, por mais clichê que seja, é o primeiro passo de uma mudança comportamental, de uma mudança cultural. E a cultura, ele é o elemento que vai interferir tanto na política, como na sociedade, como na economia. E vale ressaltar que não é qualquer educação, né? Não é qualquer educação. A gente está falando de uma educação que é essencialmente dialógica, ou seja, ela preza pelo diálogo, pela horizontalidade dos conhecimentos. Então, a gente está falando de uma educação que trabalhe, por exemplo, os saberes do educando. Por que a educação que trabalhe os saberes familiares, culturais, por exemplo, de cada território, né? A gente está falando, por exemplo, de iniciativas que são coletivas, que trabalham com educação, mas estão trabalhando com território, estão trabalhando com política, estão trabalhando com função na sociedade. Não é educação conteudista, é educação sem que é o que a gente propósito, tem, né? Exatamente. Que é o que a gente tem. Então, a assim, gente tem uma educação essencialmente educação capitalista, também, né? Exato. A educação É ela é um incrível. instrumento, ela é um braço do incrível. capitalismo. Então a gente também está pensando numa educação que é revolucionária para pensar uma Quando- sociedade Porque quando você está democrática. lendo... As políticas governamentais começam a cercear os limites da educação, ou seja, acorrentar ideias, conceitos, restringindo, ou seja, não falar de política, não falar em questões de sexualidade de gênero, você está podando digamos, o valor principal da educação. Que é que é socializar você o conhecimento. Socializar e crescer, desenvolver a sua capacidade de problematizar o mundo que você vive De e refletir, a sua própria existência. de tudo. Quando você impõe limites a essa discussão, Porque a educação que a gente tem hoje, ela não tem o menor interesse em fazer você refletir. Ela tem o interesse de formar futuros profissionais que vão trabalhar, que vão girar as rodas da sociedade e de preferência sem questionar Sem as suas questionar. próprias condições de trabalho, as suas Você, próprias condições de você vida. a tem... mídia, você falou, ela tem um peso fundamental em todo esse cenário, porque É incrível o peso na mídia aqui no Brasil, a- incrível. a mídia ela trabalha com o imaginário, com mentalidades. E quando ela passa esse discurso heróico de uma intervenção militar, por exemplo, ele está influenciando no pensamento de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Que já foram influenciadas a não ter a real dimensão do que foi uma ditadura militar, Exatamente. né? E que essas pessoas já são cercadas, o seu desenvolvimento educacional ele já é cercado por todas as restrições que já falamos aqui. Então, é um encadeamento de opressões que vai deixando a gente de mãos atadas ao ponto da gente não conseguir conceber o que vai acontecer amanhã. Cada dia é um episódio de terror diferente no Brasil. Então essas limitações que são impostas, seja em qual âmbito for, qual nicho for, dentro da universidade, como você proibir uma mãe de assistir uma aula por causa de um filho, como certos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte fazem, é um absurdo. Você está tirando o direito de que uma cidadã, um indivíduo, por conta de um filho, ter acesso à educação. O filho nunca foi limitação para ninguém. Eu tenho uma professora minha, universitária, que luta todo dia para desconstruir isso. Aí chega um cara com um pedestal do conhecimento, achando que pode tudo, e faz uma restrição dessa. Absurdo. Tanto no contexto micro, como esse que eu estou falando, como no contexto macro, a gente vê uma total opressão de vida. A gente está perdendo a cada segundo, a cada hora, a cada dia, um pouquinho da nossa liberdade. Vai chegar um momento, seja através da violência que acontece, seja através dos meios de comunicação, da educação, qualquer coisa, que a gente vai o quê? Ficar dentro de casa, apenas no celular.
interagindo assim. A tendência do mundo vai ser essa. Então a gente observa limites e barreiras para um exercício democrático desde a educação, na escola básica, na universidade, nas concepções culturais, microestruturais da sociedade, na política macroestrutural e etc. Vamos finalizar aqui a discussão. A gente soltou algumas provocações, fugimos do assunto e tal. Podcast é isso. Primeira experiência aí. Podcast piloto, certo? Podcast piloto. Espero que vocês sintam-se provocados, incentivados a estudar mais, discutir mais. Não tem essa conversa em que não se discute política, não. Se discute política, sim. Se discute futebol, se discute religião. Em todos os cantos, em todos os lugares. Não só na escola, nas universidades, nas escolas principalmente. E vamos lá, tamo junto e vamos descobrir história.